eu tenho o prazer de receber o pastor, o teólogo Eldo Gama, pastor da Igreja Batista Filadélfia, bacharel em teologia, licenciado em educação religiosa, escritor com vários livros publicados, inclusive está lançando mais um livro. A gente vai falar um pouco disso também. Pastor, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, Alain. Pastor, o senhor está lançando mais um livro. Qual é este novo livro? O tema é As 7 Igrejas do Apocalipse. É um livro de eclesiologia, um estudo funcional da igreja, voltado exclusivamente para igrejas que trabalham com grupos pequenos, especificamente células. É uma contextualização, na verdade, pegando um gancho escatológico, escatologia, né, Apocalipse, e trazendo para a realidade local. Muito interessante, uma leitura bastante agradável. Quando o lançamento, quero ser convidado, quero adquirir o livro, viu, pastor? Com certeza. Muito bons os livros do pastor Eldo Gama. Pastor, Páscoa. A escravidão no Egito, 400 anos, o clamor de um povo, Deus ouve e resgata o povo através de Moisés. Um cordeiro é imolado e o povo experimenta uma nova vida, mesmo depois da peregrinação no deserto, na terra prometida Canaã. Páscoa no Novo Testamento. Jesus é o cordeiro, é imolado. Ele paga o preço dos pecados de quem não merecia. E como um cordeiro vai calado para o matadouro, mas ressurge ao terceiro dia. Essa Páscoa tão bonita, uma história real, uma história viva, que hoje em dia é tão negligenciada, pastor, com a mercantilização das festas cristãs, ainda tem seu significado no coração das pessoas? Muito bem, em primeiro lugar, a síntese que você fez foi muito interessante, ela é um indicativo para a nossa conversa. A Páscoa, o nome Páscoa exclusivamente vem do latim, Pascae, que já é uma tradição da Roma antiga, Pasca, que aí originou-se a palavra Páscoa, que significa passagem, e mais o termo Páscoa, como você falou, remonta à antiguidade mesmo, cerca de 1250 a.C., quando o povo hebreu sai do Egito, né, da escravidão, para ir à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Na terra de Gósen, Deus fala em Êxodo capítulo 12, a primeira vez sobre a Páscoa. E o que é Páscoa? A palavra Páscoa no hebraico é Pessah, uma palavra forte que significa passagem, peregrinação. Mas o termo mais amplo da palavra Páscoa, Alain, é livramento, porque Deus trouxe o grande livramento da última praga que Deus lançou sobre o Egito, que seria a morte dos primogênitos. Nós vemos nesse texto, quando Deus lança a última praga, que todo primogênito vai morrer pela visita do anjo da morte, mas Deus orienta que na terra de Gósen os hebreus passem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E à medida que o anjo passasse por estas casas e tivesse a marca do sangue, ele passaria por cima, ou seja, ele passaria adiante e a morte não chegaria naquela casa. Aquelas vidas seriam poupadas. Poupadas, por isso a palavra livramento, o termo mais original da palavra Páscoa, Pessah, livramento. Livramento. Jesus é esse cordeiro. E Jesus, a cada dia, inclusive ontem conversei aqui com o Padre Máximo, e nós falávamos, pastor, que cada vez mais a ciência referenda, confirma a existência de Jesus. As pesquisas sobre o Santo Sudário, por exemplo, mostram que aquele tecido, o pólen encontrado, as marcas, tudo aquilo remonta realmente a um fato que aconteceu há 2000 anos atrás, a idade do tecido, o carbono 14, aquelas pesquisas todas. Os achados arqueológicos, desde os rolos do Mar Morto, também remontam a isso. Como é que hoje, no mundo atual, com tanta pressa, as pessoas tendo que trabalhar, tendo que sustentar suas famílias, as pessoas hoje, pastor, devem ter o seu tempo de reflexão com Deus? Ainda tem tempo para Deus no coração das pessoas, nesse mundo tão atribulado de hoje, pastor? Sem dúvida, Alain. Eu fiz um estudo esses dias, que vem no outro livro que eu vou lançar sobre discípulo, uma espécie em extinção. E ali eu falo das 6 maiores desculpas que existem no mundo. E uma dessas é que eu não tenho tempo. Na verdade, não existe nenhuma pessoa mais privilegiada do que a outra. Todo mundo na Terra tem 24 horas para executar suas atividades. E é comprovado na lei de Pareto que de 100% do seu tempo, você vai usar de útil apenas 20%. Então, o que você vai fazer amanhã, na sexta de feriado, apenas 20% vai ser de bastante utilidade
para a tua vida. 80 vai ser lazer, vai ser entretenimento, vai ser descanso, vai ser passeio e assim por diante. Mas voltando a essa questão de Cristo, Hebreus capítulo 10, verso 1, fala que o Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir. A Bíblia, ela está longe de ser um livro científico, nem é esse o seu objetivo. Mas, sem nenhuma sombra de dúvida, a Bíblia é um livro histórico. É história pura, como nós falamos. Então, ela está entrelaçada na história porque a Bíblia é história. Então, ela nos leva a refletir, nos leva a pensar, a ter um senso reflexivo, crítico, acerca da nossa espiritualidade. Por isso que eu acho importante o tema no programa, porque nos leva a pensar que no dia de hoje, nesse mundo, né, pós-moderno, tecnológico, científico, tão corrido, ainda há espaço sim para a espiritualidade, ainda há espaço sim para a reflexão e, sobretudo, ainda há espaço para o autor da vida, que é Jesus Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 5:7 que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, hoje, infelizmente, houve uma inversão e trocamos o Cordeiro Pascal, que é Cristo, é uma simbologia, uma metáfora, né, uma figura de linguagem, pelo coelho. E eu creio que nós cristãos temos que resgatar, não substituir o Cordeiro Pascal pelo coelho pascal. Essa questão do coelho, que você creio que vai abordar... Pois é, um internauta faz essa pergunta. Olha só, pastor, que o senhor já tocou nesse assunto. A Deuseni Camargo diz o seguinte: gostaria de saber por que o coelho, o ovo da Páscoa, chocolates, entre outros, são usados como símbolos da Páscoa, sendo que na Bíblia não consigo entender a relação dessas coisas nem com a libertação do povo da escravidão do Egito e nem com a ressurreição de Cristo. O senhor sabe me dizer como é que surgiu essa relação do coelho? Obrigado, um abraço e boa entrevista. Bem, no próprio Egito Antigo, o coelho ele simbolizava mesmo a fertilização, né, a procriação. Entre os séculos 1700 a 1800, alguns imigrantes da Alemanha foram para a América e eles introduziram, né, era um período de morte infantil avassaladora. A ciência na época não tinha os recursos de hoje. Então era uma forma de alegrar o coração das pessoas, né, trazendo esperança. Então eles pegavam os ovos normais até então e pintavam, né, diversas cores. E você sabe, Alan, que tudo que cai na mão do americano, os camaradas transformam em ouro. E pegaram algo que poderia trazer bastante lucro e transformaram, né, introduziram o chocolate, que é comprovado em pesquisa que é o sabor mais apreciado no mundo todo. O chocolate libera endorfinas, né? Exatamente. Alguns dizem que traz prazer. Prazer, traz mesmo. satisfação, com certeza. Exato. E é uma jogada de marketing muito interessante. É claro, então introduziram, né, a questão do coelho, simbolizando a fertilidade, a questão dos ovos, uma questão mais cultural, simbolizando um período da história, né? Trazendo esperança para a fertilização, para a procriação, que haveria vida e não morte. É por aí. É por aí. A Lacínia Farias diz o seguinte: o significado da Páscoa para os hebreus, na época de Moisés, era a celebração da liberdade dos cativos do Egito. Após a vinda e ressurreição de Cristo, no Novo Testamento, os cristãos como um todo celebram uma nova Páscoa, uma liberdade mais para o lado espiritual do que político. Gostaria que o pastor comentasse a respeito da diferença do que era celebrado antigamente, na época de Jesus, e o que é celebrado hoje. Exato. Primeiro temos que remontar o início da introdução da Páscoa. Capítulo 12 de Êxodo. O povo tinha que comer 3 alimentos. O pão asmo, porque simbolizava que eles estavam com pressa, que não tinha tempo de fermentar o pão. Por sua vez, a ausência da fermentação também indicava a eliminação dos excessos, de tudo que não alimentava a alma. Desnecessário, né? A pureza da alma, a busca do novo, a busca das promessas de Deus. Também as ervas amargosas, que simbolizavam o sofrimento, as lutas, para o povo nunca esquecer a sua origem, o seu sofrimento no Egito. E a carne assada, simbolizando as promessas, a alegria de ter Deus como o Senhor da sua vida, porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam, aqueles que creem em Deus verdadeiramente são abençoados.
Deus instituiu isso como comemoração anual, porque a palavra comemoração aí, relacionada à Páscoa, indica uma memória, né? Uma mnemonese, significa relembrar algo que aconteceu. Então virou uma festa. Luta, dificuldade, cativeiro para o hebreu era motivo de festa. Quando Jesus apareceu, ele introduziu algo novo na Páscoa, uma nova esperança, introduzindo a Santa Ceia, que ele simboliza os elementos pão e vinho, que simboliza seu corpo e seu sangue sucessivamente. O corpo que foi cravado na cruz e o sangue que ali foi vertido por amor às nossas almas. O cristão evangélico deve celebrar a ceia na Páscoa de que maneira, pastor? Como diz 1 Coríntios 5,7, nós temos que celebrar sem os asmos, né, os pães asmos, sem o fermento da maldade. Ou seja, uma nova vida em Cristo Jesus. A Páscoa, Alain, ela é muito mais importante em termos de comemoração até mesmo do que o Natal, espiritualmente falando. Porque simboliza a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O plano da salvação. O plano da salvação humana. E não somente a morte e ressurreição de um homem, senão que a morte e a ressurreição de todos aqueles que colocaram nele a sua esperança. E eu tenho colocado nele a minha esperança de morte e ressurreição. O batismo nas águas, que simboliza a morte e ressurreição, não deixa de ter um efeito profético. A ceia, que simboliza a morte e ressurreição de Cristo, também tem um efeito, um ato profético de uma nova vida, de uma nova esperança em Cristo Jesus. Então, Páscoa é isso. É relembrar a morte e ressurreição de Cristo, é saber que Ele está vivo entre nós, é saber que assim como Ele morreu, nós morremos com Ele, né? Morremos para o estilo de vida contrário ao seu estilo, e agora revivemos para uma nova vida em Cristo Jesus, andar como Ele andou, vivificar o nosso espírito segundo os ditames de Deus, a sua palavra, os seus preceitos, a sua orientação. Essa é a nossa regra de fé. E quem quiser conhecer um pouco mais da obra do pastor Eldo Gama, de seus livros, o senhor tem um site, pastor, um blog, uma página no Facebook? Nós usamos nossos artigos agora no Facebook. É só colocar lá, pastor Eldo Gama ou Eldo Gama? eldogama@hotmail.com. Pronto. E aí a gente... vai ser encontrado lá no Facebook. Exatamente. Pastor, muito obrigado pela sua vinda, obrigado pelas palavras. E eu queria que o senhor deixasse agora uma mensagem para quem está nos assistindo, para os cristãos evangélicos, católicos, de todas as denominações, para os agnósticos, para os ateus, uma mensagem de Páscoa. Muito bem. A Bíblia é muito clara. Ela diz que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Jesus não é o Senhor simplesmente dos cristãos. Ressaltando que o termo cristão, ainda que tem uma conotação aumentativa, mas na origem bíblica ela é diminutiva. Cristão significa, na origem, um pequeno Cristo, ou seja, uma réplica, uma miniatura de Jesus Cristo. E é isso que Jesus deseja que seus filhos sejam, uma miniatura dele. Mas ele é o Senhor de tudo e o Senhor de todos. E eu quero deixar uma palavra de esperança. Em João 14,6, Jesus foi muito enfático em dizer: eu sou o caminho. O artigo definido o caminho significa o caminho real, a verdade real e a vida real. E ele completa dizendo: e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Toda a religião tem o seu valor, tem a sua importância. Religar o homem com Deus, levar o homem até Deus, independente das circunstâncias. O Evangelho de Jesus Cristo faz diferente. Ele traz Deus até o homem e nessa Páscoa o meu desejo é que Jesus alcance a sua casa, alcance o seu lar, abençoe o seu casamento, teus filhos, a tua vida, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. E é essa palavra de esperança nessa Páscoa. Jesus é a tua Páscoa, Ele é a tua salvação, Ele é o teu livramento, Ele é a tua vitória em meio às angústias. Obrigado, pastor. Sucesso. Deus te abençoe e feliz Páscoa. Você também, Deus abençoe. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus, com Jesus no coração. Uma ótima Páscoa e um ótimo fim de semana.